Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Planetário Café. Um bate-papo descontraído sobre assuntos diversos ligados à astronomia, planetários, educação, museus e ciência. Em cada edição, a gente traz um convidado diferente para conversar com os astrônomos do planetário. Na edição de hoje, nós temos a Flávia Pedrosa. Oi, Flávia. Nós temos o Jorge Marcelino. E o nosso convidado especial de hoje é o Douglas Falcão Silva. Obrigado. Isso. Vamos lá, a gente fala para vocês um pouquinho sobre o Douglas. Ele possui graduação em licenciatura em Física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em Educação na Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Educação pela University of Reading. Depois ele me corrige se eu pronunciei errado. Tá certo, tá certo. Não, é Reading. Desculpa, é Reading. Reading. É Reading. Eu pensei que era leitura. É tecnologista sênior do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. Ocupou o cargo de coordenador de Educação em Ciências do Museu de Astronomia e Ciências Afins, MAST, no período de 2006 a 2013. Foi diretor do Departamento de Popularização e Difusão de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social. Tem experiência na área de Educação em Ciências, atuando principalmente nos seguintes temas: aprendizado em museus em ciência e tecnologia, inclusão social em ciência e tecnologia, e na produção e avaliação de recursos educacionais em museus. É autor do livro Brincando com a Ciência, publicado pelo Museu de Astronomia, em 2 anos, em 2 publicações, em 96 e 2004. Eu posso ficar feliz de dizer que o Douglas eu conheço muito bem, o meu grandíssimo amigo, a gente começou juntos lá no Museu de Astronomia, né? Então, realmente, estar falando com o Douglas aqui é um prazer inenarrável, né? Pois é, Douglas, a gente começou juntos lá no MAST em 1986 com o cometa Halley, que a gente está denunciando na cidade, né? Conta pra gente um pouco da sua história, como é que foi sua carreira antes e depois do MAST, o que você achar legal para a gente poder te conhecer bem aí. Eu te conheço bastante, mas o nosso ouvinte... Verdade. Não, aqui quem é você? Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade da gente estar conversando. De fato, é algo que eu já queria, na verdade, ter feito já há um bom tempo, né? Mas só está conseguindo realizar agora, e é de tarde do que nunca, não é? E, Naelton, você tem razão. Eu acho que eu e você temos um início de trajetória profissional, né, com divulgação científica, motivados por uma efeméride astronômica, né? Nós dois éramos jovens estudantes, né? Você de astronomia lá no Valongo, eu estudante de física na UERJ, e foi graças ao cometa Halley que a gente começou, né, essa vida que até hoje a gente está nela, não é? E foi justamente isso que aconteceu. Acho que tanto no meu caso quanto no seu, eu fui fazer um lanche lá que é na UERJ, a física fica no 3º andar, e tinha lá um lugarzinho para fazer um lanche, né? E vi um cartaz lá, né, que estava selecionando jovens para trabalhar em um programa de divulgação por causa da passagem do cometa. Eu achei aquilo o máximo, né? E claro, não perdi a oportunidade, né? E foi aí que eu fui descobrir, imagino você também, né? Na verdade, isso era uma iniciativa do recém-criado Museu de Astronomia e Ciências Afins, né? Então, o Halley passou e começou a se aproximar da Terra em março de 1986, o MAST foi criado em março de 1985. Então, o MAST recém-criado viu na passagem do cometa Halley uma grande oportunidade de se fazer, primeiro, entregar um projeto concreto de divulgação científica, né? E segundo, também aproveitar a oportunidade para se fazer conhecido. E foi exatamente o que aconteceu. Eu, você e mais 18 jovens, né, meninos e meninas, né, selecionados lá para apresentar o cometa Halley para a população. E foi uma experiência incrível, né? Acho que até hoje não se repetiu aquela cena, né? 1, 2 da manhã, 2, 3 mil pessoas no campus do MAST, aquelas filas gigantescas, as pessoas querendo nos matar porque o cometa era ridículo, e a nossa alma sendo salva por Júpiter e Saturno. A cena mais típica grande Júpiter, grande Saturno. Exatamente. A cena, eu não vou esquecer nunca, uma velhinha que olhou para mim: o quê? Você me fez ficar nessa fila esse tempo todo, a essa hora, para ver isso? Eu não a desmenti. Não, a senhora tem toda razão. Olha, mas eu agora vou mostrar para a senhora Júpiter e Saturno, e eu tenho certeza que a senhora vai gostar. Dito e feito. Então, é o que nos salvava, né? Era
né, as pessoas ficavam... E realmente, né, era uma frustração. Né? Então, mas foi válido, né? Foi válido que, de qualquer maneira, a gente pôde divulgar muita astronomia, né? E ganhar muita... Eu acho que a gente já começou, né, Elton, assim, literalmente com uma prova de fogo, né? Literalmente com uma prova de fogo, né? Então, apresentar o cometa, né, e outros astros em grandes lunetas históricas também foi uma experiência incrível, né? Então, a gente fazia isso em lunetas equatoriais, né, do acervo do MASP, particularmente a luneta equatorial 21 e a 32, e foi uma experiência incrível, foi incrível. E de lá para cá, eu descobri que é aquilo que, do ponto de vista profissional, dava sentido para a minha vida. Então, logo depois do projeto Halley, eu e você, né, e mais alguns outros estagiários, ficamos no MASP, nem me lembro mais aqui em que condição, talvez, renovamos bolsa de estágio, depois fomos bolsistas, enfim. Sei Então, que como depois... prestador de serviço. Prestador de Também. serviço. Tem um Também período prestador. também. Isso, né, também prestador de serviço. Eu sei que a gente, realmente, assim, eu acho que a gente bebeu da melhor água, né? Acho que o início de experiência profissional com divulgação científica, acho que se a gente tentasse desenhar para que ela fosse melhor, acho que a gente não conseguiria, né? Não conseguiria. Então, foi algo que me cativou mesmo. Então, depois eu terminei física na UERJ, mas eu nunca fui para a sala de aula, né? Então, assim, a minha relação com o mundo da escola foi sempre a partir das atividades de museu de ciência, né? Então, depois eu passei a trabalhar no projeto do Brincando com a Ciência, que a gente vai falar um pouco daqui a pouco, na produção de aparatos interativos, né? Lembra que a gente está na metade da década de 1980, né? Então, os museus de ciência no Brasil estão passando, digamos, talvez pela sua primeira onda de crescimento, né, em quantidade, né, e também de qualidade, né, muitas propostas diferenciadas, mas havia algo em comum, né, essa proposta interativa, né, do hands-on. E eu embarquei nessa com muita, assim, com unhas e dentes. Então, o meu barato era ficar bolando aparatos interativos, seja para exposição, ou seja, publicando com a ciência, tentar imaginar se a criança vai gostar ou não, às vezes acertar, às vezes errar, às vezes se frustrar. Eu lembro inúmeras vezes que eu investi dezenas de horas em um aparato, imaginando que as crianças iam gostar, e as crianças se tratavam com a maior indiferença do mundo. E outras vezes não, as crianças gostavam, queriam. Então, com o tempo, a gente passou a desenvolver um acervo de experiências e um feeling, né, muito concreto, né, do que podia dar certo, do que não podia. E teve uma hora que eu decidi, não, peraí, mas eu só estou me envolvendo com essas coisas de maneira tácita. E tem uma ciência por trás disso, existe pesquisa atrás disso. E foi aí que, então, eu me interessei em estudar educação, né? Eu vi que para a gente entender, de fato, como fazer aquilo de uma maneira mais efetiva, para poder estudar um pouco que teorias estariam sustentando aquelas iniciativas, a gente precisava conhecer pedagogia, conhecer educação. E eu tentei mestrado. Fui reprovado na minha primeira tentativa. E a gente tinha um colega de trabalho, um profissional lá que trabalhava, que era Trésor, que deu uma orientação, Douglas. Olha, tenta primeiro um curso de especialização em ensino de física na UF. E foi ali que eu me encontrei, né? Então, eu fiz o curso de especialização em ensino de física. Aquilo realmente assim arrumou minha cabeça, me deu a teoria que eu precisava, identificar as grandes estruturas teóricas, e depois eu fui para o mestrado e não parei mais, mas sempre com esse cuidado, né, de tentar equilibrar pesquisas e práticas. Então, hoje eu me julgo alguém que teve o tempo todo essa preocupação de tentar equilibrar, né, estudos empíricos, estudos teóricos, mas também muita mão na massa, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu não deixo de gostar, muito pelo contrário, só aumenta o prazer, de mostrar Saturno no telescópio para uma criança. Não tem coisa mais incrível do que você transformar, né, um pontinho no céu em um outro mundo, né, na cabeça das pessoas, né? E isso em 30 segundos, 25 segundos. É incrível isso, né? Eu não me canso de... E isso foi o começo, né? Então,
De lá para cá, muita coisa aconteceu, mas em grandes linhas, essa é a minha pequena história. Douglas, e hoje, né, como você vê a divulgação científica no Brasil, em particular nessa área da astronomia e das ciências afins? Então, Flávio, eu acho que assim, enquanto eu, na Elton, a gente começou literalmente assim a se envolver com divulgação científica por causa de uma efeméride astronômica, né, de fato, internacional, planetária, né, passagem do cometa Halley. Eu acho que hoje, particularmente a situação brasileira, não só em astronomia, né, mas, como você falou, nas ciências em geral, ela continua com muitas dificuldades. Né? Claro que vocês vão lembrar do Ronaldo de Almeida. Né? O Ronaldo ele usa uma palavra que não existe na língua portuguesa. Acho que deveria existir, que é o verbo despiorar. Né? Então, a situação já despiorou muito. Né? Muito ainda precisa ser feito, mas a coisa já está muito despior. Né? O que eu estou querendo dizer com isso é que hoje, jovens, né, nas mais diferentes áreas de graduação, física, química, biologia, história, enfim, todas, língua portuguesa, eles têm a oportunidade de iniciar uma interação com divulgação científica de outros modos que, na minha época do Naelton, essas coisas não existiam. Né? Hoje é muito comum, né? Um jovem, uma jovem de física, química, matemática, enfim, a área que for, se envolver em projetos de divulgação científica, seja, né, na condição de projeto de extensão na universidade. Hoje a gente tem a Semana Nacional de CIT, né, que de fato é né, ainda funciona como um grande catalisador de formação de grupos de divulgação científica pelo país, né, tanto nas capitais quanto nas regiões metropolitanas e também no interior dos estados. Então, hoje, Flávia, eu vejo que a gente precisa ainda trabalhar muito pelo fortalecimento de uma política pública de divulgação científica do país, mas eu tenho certeza absoluta que o patamar hoje é outro. Né? Então, lá mesmo no MASH, a gente o MASH está aí, né, há 34, 35 anos, então a gente já tem assim, todos os tipos possíveis de história, né, de envolvimento de jovens com divulgação científica. A gente tem aquele jovem, né, aquela jovem que chegou no MASH, interagiu com divulgação científica e disse, pô, legal, mas não é isso que eu quero para mim, e foi lá exercer a sua, né, terminar a sua formação acadêmica, estrito sensu, hoje, né, são cientistas, mas cuja interação com divulgação científica mudou a visão sobre divulgação. Então, são pessoas que, com muita facilidade, você convida para uma palestra, para visitar, às vezes, até uma escola pública, e essas pessoas vão. Né? Teve aquele jovem, aquela jovem que teve essa interação, né, lá com divulgação científica no MASH, e hoje são professores, tanto de escolas públicas quanto privadas, mas que têm uma relação, um vínculo muito forte com o uso da divulgação científica na sala de aula. Né? São professores que se tornaram profissionais de sala de aula que sabem usar a divulgação científica para motivar os alunos, para enriquecer a experiência de cultura científica. Né? E tem também aquele jovem, né, que passou um período lá no MASP e que hoje é literalmente um profissional de divulgação científica. Na Elton, esse que vos fala, você, né, que está conversando, né, eu. Né? Então, assim, eu acho que hoje a gente, de fato, estamos passando por um período difícil, né? Difícil, eu acho que nos últimos anos, né? A gente teve uma queda muito grande da aplicação de recursos, né? No caso de editais, né? De divulgação científica, tanto no CNPq ou na CAPES. As agências estaduais de fomento também diminuíram, mas deixou uma massa crítica. Né? Então, hoje, no momento, eu estou à frente da Associação Brasileira de Ciências e Museu de Ciências e eu vejo isso também com muita clareza. A gente tem um grupo de WhatsApp que é gente do país inteiro. É gente do país inteiro criando, adaptando atividades, compartilhando experiências. E era uma rede que não existia. Era uma rede que não existia. Né? Então, eu acho que, é claro que essa queda abrupta, não abrupta, né?
essa queda contínua que está acontecendo, né, de aplicação de recursos em divulgação científica, ela precisa ser corrigida, evidentemente, mas nós temos hoje uma massa crítica espalhada pelo país que está conseguindo fazer muita coisa bacana, né? Muita coisa bacana. Então, assim, Flávio, eu sou muito esperançoso. Eu acho que, apesar das dificuldades, eu acho que a gente vai conseguir dar a volta por cima, entendeu? Até porque também existe um posicionamento político nessa história, né? Existem cobranças. Então, assim, e na verdade tudo isso é um jogo, né? Tudo isso é um jogo onde a divulgação científica ela também tem um papel político. Eu, particularmente, entendo a divulgação científica como, de fato, uma ação que nos qualifica melhor como cidadãos, né? Que nos permite a tomada de melhores decisões e de participação, né? Então, eu acho que, como o meu amigo Ronaldo Amigo fala, a coisa despiorou, a gente tem que ficar de olho, né? Mas somos muitos hoje, somos muitos. E tem uma garotada nova chegando aí com muito gás, com muito gás. Muito gás. Eu tenho bolsistas PIBIC lá no MASP que são primorosos, bolsistas de capacitação institucional. Às vezes eu fico assim muito positivamente surpreso com a energia e a qualidade dessa galera nova que está chegando. E isso, na verdade, é culpa nossa, né? Gente como nós, né? É que a gente acabou gerando essas oportunidades e esses jovens muito bem formados estão se apropriando dessas iniciativas. Eu acho que muitas vezes de uma maneira até muito mais qualificada do que a gente fez, né? Então, eu acho que em muitos momentos eu os vejo como profissionais com os quais eu tenho de aprender. Não me coloco na posição de você está aí há 30 anos, estou, e daí? Mas eu sou fruto de um tempo, e você também, né? Então acho que, Flávio, também hoje a gente tem que estar muito atento a essa mudança de centro, né? A gente tem que estar muito atento para muito frequentemente dar a vez para essa garotada que está chegando, porque eles vêm com ideias e iniciativas que não vão sair das nossas cabeças. Não vão. Com certeza, eu tenho essa mesma visão que você tem. E especialmente que essa galera mais nova, a gente vê pela nossa estagiária, por exemplo, lá no Planetário, né? A Sabrina, né? Que, assim, a desenvoltura que essa galera tem, por exemplo, na internet, né? Fazendo vídeo no YouTube, né? Que é uma coisa que, por exemplo, eu não tenho, né? Então, assim, é muito bacana ver essa nova geração chegando, né? E trazendo, né, toda essa força e todas essas ideias novas, assim. Eu estou também muito feliz em ver esse movimento, né? Bom, Douglas, agora é minha vez. Primeiro, eu estou muito contente de estar aqui conversando com você. É um prazer enorme mesmo. Tá? Fiquei muito contente quando falo assim, quem é o próximo entrevistado? O Douglas. Tem muito a acrescentar, é muito legal. Eu queria mudar um pouquinho o assunto, tá? É porque eu sei que você é muito atuante na área de inclusão social, né? E agora a gente está aqui no mês de novembro, né? A gravação está sendo no mês de novembro e nós estamos nos aproximando no Dia da Consciência Negra. E você, como cientista, como é que vê a questão racial na inclusão social em museus e centros de ciências? Olha, Jorge, eu vou lhe ser muito sincero. Eu estou aprendendo muito justamente, vou aproveitar até os comentários que eu fiz anteriormente. Eu estou aprendendo justamente com os jovens negros, as jovens negras que estão chegando lá no Macho como bolsistas, tanto PIBIC quanto estagiários, ou como bolsistas PCI com mestrado e doutorado. Eu, na Elton, fazemos parte de uma geração onde nós fomos formados dentro de um padrão de esquecimento de negritude. Eu, quando era aluno de ensino médio, eu lembro nas aulas de educação física na hora de tomar banho. A minha preocupação era quando é que o banheiro estava vazio para que não visse a escovinha que eu usava para pentear o meu cabelo. Entende? Então, eu sou fruto de um período
onde eu aprendi a não enxergar preconceitos, a não identificar atos racistas, a não ser, claro, os escandalosos, né? Então, hoje, Jorge, isso é algo que realmente eu tenho aprendido muito com essa nova geração que está chegando. São meninos de 18, meninas de 19 anos de idade. Por exemplo, lá no MASH, as últimas iniciativas, né, de divulgação científica, particularmente no Dia de Consciência Negra, tudo a ver que tem a ver com negritude, são capitaneados por esses jovens. E eu apoio. Qual é a minha grande missão? Apoiá-los, né? Porque muitas vezes essas iniciativas elas não são bem vistas dentro das instituições, né? E existem questões políticas, né? Literalmente, às vezes uma determinada instituição não acha relevante, não acha interessante, né, desenvolver esse tipo de ação. E aí é necessário um apoio político institucional. E aí é que eu entro. Mas o protagonismo é deles, eu aprendo com eles, né? É claro que hoje também, preocupado com a questão de inclusão social, eu estou cada vez mais voltado para justamente entender as consequências de um racismo estrutural, né, na educação, um racismo estrutural na divulgação científica, né, a ausência né, das vozes negras na ciência, e particularmente da mulher negra, né? Mas eu confesso que a minha grande método tem sido literalmente de apoiar esses jovens que vêm numa frequência totalmente diferente da nossa. Eu vou lembrar, Flávia também, aquela escadaria lá na frente do MAST. Quando eu era estagiário, as escolas públicas iam tirar fotos para você identificar os meninos e meninas negras, era só realmente pela cor da pele. Hoje, quando as escolas públicas sentam ali na escadaria para tirar uma foto, você identifica os negros e negras a 3 quilômetros de distância. Cabelos poderosos, as meninas os rapazes também. Então, o que a gente tem feito na verdade, abrir o museu, né, para determinados movimentos sociais. Então, por exemplo, a gente já teve eventos de astronomia onde a gente convidou grupos ligados ao movimento antirracismo, discutimos isso. Então, Jorge, acho que a grande questão de fato, a gente, primeiro, criar dentro das nossas instituições um ambiente onde essas iniciativas possam acontecer. A primeira coisa que a gente tem de batalhar é isso, né? Eu digo isso entre as coordenações, entre as direções, porque senão fica uma coisa que é um apêndice, né? Acontece eventualmente, mas é algo que não encontra acolhimento dentro da própria instituição. Então, no período que você estava em Brasília, existiram iniciativas assim no período que você estava no MCTI? Sim, olha, foi justamente no período que eu estava no MCTI que eu tive assim os primeiros contatos com esses grupos que focavam particularmente esse tipo de questionamento. A própria ANPG, Associação Nacional de Pós-Graduação, né? Eu me lembro que eu fui chamado para uma palestra, fiz a minha apresentação e daqui a pouco, depois veio a presidente da ANPG, pega minha mão e suspende, levanta aqui, aqui um cientista negro. E foi ali que eu comecei realmente a ver que é verdade, olha, eu sou um negro, né? Eu sou um negro. E repito, Jorge, eu acho que os outros negros e negras da minha geração, nós fomos talhados para esse esquecimento. Então, para hoje, não chamar atenção para esse lado. Para não chamar, era uma estratégia. Não chame atenção. Mimetismo. Não vai ter um Black Panther. Exatamente. E tudo isso, Jorge, da maneira mais efetiva que há, sem tocar uma palavra explícita sobre essa questão. Sim. Que é a maneira mais efetiva. Era uma coisa que estava mais enraizada, seria assim. Né? Enraizada. Era uma coisa que agora está florindo, espontaneamente, né? Era subliminar, isso mesmo. Isso. Então, assim, Jorge, mas nem sei se consegui responder a sua pergunta, mas hoje eu vejo assim, então, que
que essa questão ela é fundamental e que nós, museus de ciência, instituições, eu acho que o que a gente tem de fazer é abrir as portas para muitos movimentos qualificados que existem preocupados com essa questão, né? Então, abrir nossas instituições para o debate sobre essas questões, né? Abrir os projetos de pesquisa. Então, hoje lá no MASH a gente tem pesquisas sobre o papel da mulher na ciência. Não temos ainda uma pesquisa explícita sobre negro na ciência, mas certamente a gente vai dar esse papo. Mas hoje eu acho que o ambiente institucional do MAST é um ambiente que se beneficiou muito dessa nova geração de divulgadores e divulgadoras de ciência, né? São jovens de 25, 30 e poucos anos que trazem essa questão com uma complexidade, com uma competência que o meu papel é esse. Eu abro alas para que essas coisas aconteçam, né? Eu crio uma proteção e acolhimento. Facilitador, né? Um facilitador, reconhecendo a minha incompetência, né? E eu explico por que sou incompetente, não tenho o menor problema. Eu não vivi no lado escuro da Lua, né? Eu vivi num mundo onde era assim, né? Eu era, repito, no ensino médio, eu acho que eu era o único, durante 3 anos eu era o único negro da turma, era eu e mais alguém. Foi isso. Então você aprende a não... No curso de física na UERJ, então, não precisa nem dizer, né? Ninguém tem cor, né? No curso de física ninguém tem cor. Né? Ninguém tem cor, né? No curso de astronomia, né? Então, é difícil você... Né? Isso a gente está falando na década de 1980. A minha graduação foi na década de 1980. Eu me formei em 87. Então, hoje, eu olho para trás e vejo que eu fui formado num ambiente de visibilidade, de apagamento dessas tensões raciais. Mas hoje eu vejo que isso é uma coisa fundamental e eu me coloco como eu crio um nicho dentro da instituição para que essas coisas aconteçam. De certa maneira, a pergunta que eu tinha planejado antes, você já adiantou um pouco lá na sua primeira pergunta, então eu queria trazer uma coisa diferente aqui, vou mudar um pouco também a direção da conversa. Nós que lidamos com astronomia, né, já de muito tempo a gente lida com pseudociência. Lá nos tempos iniciais, assim, meio clássico, é a famosa astrologia, a ufologia, a pessoa que liga para a gente dizendo que está vendo um negócio brilhando na direção do poente, que a gente sabe que é Vênus sempre, né? Quando o Vênus está em destaque, a gente sabe que vai receber muita ligação. Os UFOs estão chegando. Os UFOs estão chegando. Os UFOs estão chegando e tal. Durante a pandemia isso aconteceu muito, porque as pessoas começaram a olhar muito para o céu, teve os satélites, os Starlink. Mas acho que, de certa maneira, uma coisa mudou. Tem uma coisa agora mais... Não sei se é mais sutil, se é mais perigosa. Eu não sei, sei que eu estou meio... A astrologia tradicional e a ufologia tradicional, elas ainda existem, são clássicas, mas juntou-se a terra plana, o terraplanismo, o negacionismo climático, os caras que acreditam que o homem não foi para a Lua. Né? São negacionismos assim, todo mundo negando que a Terra é redonda, negando que está havendo aquecimento, que tem problema ecológico, e negando que o homem foi à Lua. São coisas, acho que são coisas, eu acho que é diferente, eu sinto que é diferente. Você também sente isso? O que você acha? Que a gente faz? Só para atrapalhar a sua pergunta, também, além disso, ainda tem os antivacinas, que é uma coisa inacreditável. Exatamente, eu acho que veio tudo no mesmo pacote. Parece que são as mesmas pessoas que estão fazendo essas mesmas afirmações malucas. Elas têm em comum que é o negacionismo, né? Não ao que é ciência, né? Isso é diferente da astrologia e da ufologia. Acho que a maneira como ela lida é eu não acredito. Como é que você... Fala um pouquinho da sua experiência, do seu sentimento sobre isso. Então, eu acho que você usou a palavra correta, assim, sentimento, né? Percepção. Né? Percepção. Minha percepção. Colegas, a minha percepção é que isso está ligado com o movimento de extrema-direita. Essa nova versão do movimento de extrema-direita. A gente tem visto isso, né? Acho que o que a gente viu ontem na fala do presidente Donald Trump, né? Foram
16, eu não sei, ou 18 minutos de mentira, de negação de realidade, de criação de uma realidade paralela. E, na verdade, esse eu acho que é o grande pano de fundo desse conjunto de negacionismos. Né? E por um motivo muito simples. Essas perspectivas elas não se mantêm no confronto com a ciência. Né? Assim, repare, se você pegar um terraplanista, você não consegue conversar. Né? É um conjunto de argumentos com os quais o conhecimento científico não consegue lidar. Né? Então, e a mesma coisa, você vai para aquecimento global, né? Aí depois você vai para o movimento antivacina. Né? Se bem que o movimento antivacina teve uma variaçãozinha ali, que de fato tentou usar a ciência para provar que as vacinas poderiam causar danos. E chegou à conclusão correta de que não causam. Né? Então, mas, de qualquer maneira, né, eu acho que esses movimentos que eles têm em comum é uma tentativa que eu acho que relativamente exitosa, infelizmente, né, relativamente exitosa, de negar essa racionalidade científica, né, de criar uma alternativa para essa racionalidade científica. Então, e aí fica uma questão muito complicada, porque não há argumentos que você possa usar. Não há argumentos. Alguém que chega e diz: você confia que a Fiocruz vai produzir uma vacina realmente que funcione? Eu tenho as minhas dúvidas, hein? Pronto. Vira uma questão de fé, né, Douglas? É isso, não é mais ciência. Não, Jorge, é uma questão de uma desconfiança desqualificada que não precisa ser discutida. Ela não precisa ser discutida. Você confia na Fiocruz? Aqueles cientistas lá, não sei não, hein? Você confia no Instituto Butantan? Lá, aquele Dória, e fica nisso. E boa parte da população aceita isso. Aceita. Então, assim, eu acho que a grande questão é que... Interessante que você falou que ela é desqualificada e desqualificante. Ela sempre desvaloriza... Isso, exatamente. Ela é desqualificada, mas ela olha para a ciência e torna a ciência algo que é algo muito menor. Algo muito menor que pode ser substituído por uma outra coisa. Que pode ser substituído por uma outra coisa. Né? E aí eu acho que também entra um vácuo que nós criamos. Né? Um vácuo que nós criamos, que é uma coisa que eu tenho observado é as estratégias eficientes de comunicação dessas mentalidades, né? Desses modelos explicativos. Eles são simples, eles são muito bem construídos. Né? Eu acho que todo mundo aqui já viu alguns sites de terra plana, né? Terraplanista. Alguns deles muito bem elaborados, tudo direitinho, explica uma coisa, foge de outras, né? Foge de outras. Né? E repara também que muitas vezes realmente termina falando de política. Né? Termina falando de política, no sentido assim, de uma posição aparentemente baseada no neoliberalismo, onde as pessoas têm o direito de questionar. Né? Um dia desse eu recebi um memezinho que eu achei ótimo pelo WhatsApp. Era uma situação dentro de um avião em que cai a máscara de ar, né? Baixou a pressão, caiu a máscara de respiração e uma pessoa lá atrás levanta: não, mas eu tenho o direito de não usar. Aí todo mundo aparece. Né? Então, assim, o direito individual ele está sendo levado para situações onde simplesmente não é disso que a gente está falando. Né? Mas a coisa é vendida como um direito. Eu tenho o direito de não me vacinar, eu tenho o direito de não vacinar meus filhos, né? Eu tenho o direito de ensinar terraplanismo para o meu filho, eu tenho o direito, e por aí vai. Né? Então, eu acho que realmente é uma... E repito, e quando você vai ver os partidos de extrema-direita, eles usam dessa racionalidade. Eles usam dessa racionalidade. Nada, a palavra porquê entre eles tem um outro significado.
né? Se eu te pergunto por que alguma coisa, você me responde numa tentativa de explicação, com começo, meio e fim, você tenta estabelecer relações de causa e efeito. Quando entre eles a palavra porquê utilizada, não é o porquê, o porquê é a certeza, né? É a certeza de não usar, é o direito o direito ao livre-arbítrio, né? Que é como se isso só passasse a existir a partir de agora, né? É como se não existisse uma conjugação entre o direito individual e coletivo, por isso que vivemos em sociedade, né? Então, assim, essas pessoas, elas... E realmente, né, eu acho que estamos numa ameaça permanente e a gente tende... Acho que, novamente, a divulgação científica, a gente tem de estar atento para esse movimento. Essas coisas não estão sozinhas. Essas coisas não estão sozinhas, essas coisas estão concatenadas. Por isso que eu acho que é o maior desafio. É por isso que eu acho que o maior desafio que a gente já enfrentou, porque a antiga astrologia e a antiga ufologia não eram tão perigosas quanto essa coisa tão... Que saudade lá de receber aquele astrólogo. Nossa, que saudade, né? Que saudade deles. Né, éramos felizes e não sabíamos, né? É um grande desafio da gente. O próximo astrólogo que eu encontrar na rua, eu vou abraçar, beijar, dizer, vou tomar um café. Ai, muito bom. Douglas, eu tenho também esse sentimento de que está tudo muito conectado com esses grupos de extrema-direita, sim, e me parece um pouco de também tirar o foco, né, de assuntos que são muito importantes e muito urgentes. Assim, me parece assim, vamos ficar falando aqui de terraplanismo para as pessoas pararem de olhar para as coisas realmente importantes, sabe? Parece um distracionismo também. Não sei, eu tenho essa sensação de que não sei nem se existe essa palavra, mas que é um distracionismo. Passou a existir. Passou a existir, né? Estou igual ao Ronaldo aí, inventando palavras, né? Mas, assim, eu tenho fé nos movimentos sociais. Eu acho que tudo que eu estou vendo assim, de novo, fresco, importante, eu sinto que está vindo dos movimentos sociais. Né? Para mim, o que pode assim, frear isso que está aí, né? Esses negacionismos, toda essa desinformação é justamente essa conscientização que está vindo com força nesses movimentos. E voltando até um pouco para o que você estava falando, né? Que você foi de uma geração que é acostumada a se invisibilizar, né? Como pessoa negra, né? E eu sinto um pouco isso, assim, eu como mulher na ciência, né? Porque na época que eu entrei na faculdade eram pouquíssimas mulheres, negros e negras menos ainda, né? Eu nem tinha essa consciência na época, eu fui tomando essa consciência depois, né? Porque tem tão poucas mulheres na ciência, né? Porque tem tão poucos negros e negras na ciência, né? Então, a nossa geração viveu um pouco isso, né? A gente foi tomando consciência dessas coisas, né? Ao longo do tempo, né? Hoje a gente tem consciência de que tem algo errado aí, tem que mudar isso urgentemente. Mas, Douglas, eu queria voltar no Brincando com a Ciência, né? Que é um projeto assim, que eu tenho uma paixão, né? Quando eu entrei no Master, eu fui bolsista do Master também, né? No início lá dos anos 2000, e eu achava Brincando com a Ciência o máximo, né? Achava maravilhoso participar daquilo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto, como que ele começou, contasse um pouco. Flávia, o Brincando com a Ciência, ele nasceu lá no Master, acho que em 87, não, foi 1987, no ano seguinte após a passagem do Halley, né? Então, a ideia inicial, a proposta inicial foi uma bolsista da área de física, a Eva. Ela teve uma ideia, ela queria convidar famílias, a ideia era
contar com a presença de público familiar, para usufruir de uma das coisas que o MASH, né, tem de mais interessante, que é aquele campus, né? Aquele campus verde, né, de 44 mil metros quadrados. E olha que a gente está falando da década de 1980, né, onde o número de árvores era muito maior do que é hoje. Né? Então, uma área extremamente bonita e um oásis, né? Um oásis no sentido de que era um bolsão de segurança, né? Porque ele foi desenhado para ser, né, uma área de observação astronômica. Então, é claro, o acesso não é facilitado, né? Não se pensou nisso, né? E por causa disso, aquilo acabou sendo realmente um bolsão onde que as pessoas não imaginam. Até hoje, né? A coisa mais comum que tem é a pessoa pega aquele elevador, quando abre aquela porta, olha aquilo e não acredita que está no Rio de Janeiro. Né? Então, ela foi muito inspirada nisso. Uma atividade de divulgação científica voltada para o público familiar e baseado na experimentação. Né? Só que, de repente, aconteceu algo que mudou tudo, Brincando com a Ciência. Chega lá no MASH o professor Ronaldo de Almeida, um doutor em ecologia, né, formado em Oxford, que sabe muita ciência, eita cara para saber ciência, e com um olhar muito diferenciado. Então, enquanto a ideia inicial, né, nossa, lá, antes da chegada dele, eram experimentos clássicos, né, cuba de ondas, por exemplo, acelerador o gerador de Van der Graaf, não que essas coisas não fossem legais, né, mas ele veio com uma outra pegada. Ele falou, não, olha, isso é legal, mas vamos fazer outra coisa diferente. Vamos tentar fazer uns projetos de arquitetura mais simplificada, com material do cotidiano. E a gente embarcou nessa. Né? Naelton também participou muito desse período lá. Né? E, Flávia, olha, eu acho que do meu período, ao longo desses 30 e tantos anos, foi o período assim, de mais felicidade que eu tive assim, trabalhando. Porque a gente ficava lá no porão da Cúpula 21, era um porão mesmo, né? Era uma área acho que de revelação fotográfica, se não estou enganado. Era um ambiente, era um anel circular, né? Literalmente, um anel circular pequeno, com uma janelinha minúscula, né? E a gente entrava ali de segunda a sexta e criava aqueles aparatos. E eu lembro que era até engraçado, na época a gente pegava do museu o equivalente à época a um salário mínimo, hoje, R$1.000, e a gente saía ali para aquele comércio do entorno. A gente chegou um período, Flávio, que todos os comerciantes nos conheciam. A gente Sabia que a gente ia caixa pedir coisas bizarras, né? Isso, caixa de sapato, garrafa PET, tampinha de refrigerante. No início todo mundo estranhava, mas depois as pessoas viram que a gente não mordia, né? E passaram até a separar. Então, com o tempo, a gente passou a ter uma rede de abastecimento ali, um mercado paralelo de produtos que nos sustentou durante anos, né? E o Brincando com a Ciência, realmente, Flávio, você tem toda a razão, um projeto mágico, né? A ideia de você fazer experimentos com material do cotidiano, a gente não tinha ideia, assim, digamos assim, da potência pedagógica que isso tinha, né? A gente, de fato, não imaginava. O Ronaldo, ele é um doutor em ecologia, mas ele teve uma adolescência muito ligada à experimentação. Eu lembro de um episódio que ele conta, né, ele já gostava de biologia, e ele queria testemunhar a metamorfose de uma lagarta para borboleta. E ele, adolescente, criou um dispositivo. Quando começasse a metamorfose, ele ia fazer um barulho. Um belo dia de madrugada, deu certo o experimento. O barulho estava lá, todo mundo acordou e todo mundo testemunhou lá na casa dele a transformação lá da lagarta numa borboleta. Então, ele trouxe, na verdade, uma experiência muito pessoal, né? E uma habilidade incrível. Ronaldo de Almeida, você dá uma caixa de fósforo, um vidrinho de cola e sai de baixo. Né? Então, com o tempo... O Ronaldo me lembrava o MacGyver. MacGyver, exatamente. Não uma habilidade, um conhecimento de materiais, domínio de ferramentas. Eu lembro que foi com ele que eu aprendi a furar, eu aprendi a diferença de prego e parafuso, eu aprendi o que é uma contraporca,
Né? Eu lembro, o meu apelido lá no início era o monstro da serra elétrica. Qualquer coisa que eu cortava era tudo torto. Um ano depois, eu lembro que eu cheguei a cortar uma elipse com uma serra tipo de uma tacada só. Em um ano eu era capaz de pegar uma placa de madeira e desenhar uma elipse e fazer assim, ó, como se ela fosse um papel. Então, e tudo isso graças ao Ronaldo. Então, Flávio, então o Brincando com a Ciência foi um projeto que ele bebeu muito da água da interatividade, né, dessa perspectiva, né, do exploratório no São Francisco, né? Mas foi tudo muito, digamos assim, um projeto que respeitou muito as condições nossas, as condições brasileiras, né? A gente tomou o cuidado de criar coisas. E foi um motor muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente criava coisas com um potencial pedagógico grande, a gente satisfazia a nossa apreciação estética. Nós ficávamos assim muito satisfeitos quando as crianças ficavam surpresas com aquelas coisas, né? Uma coisa parecia que ia subir e descia, ou de repente mudava de cor, né? E com o tempo a gente foi criando um perfil ideal desses aparatos, né? Então hoje, eu não tenho a menor dúvida, Brincando com a Ciência, apesar de hoje a gente estar num mundo cada vez mais virtual, né? Cada vez mais de tela, eu acho que quanto mais as experiências das pessoas, das crianças, estiverem muito baseadas na tela, mais importante é a utilização de projetos tipo o Brincando com a Ciência. Não tem jeito. Lembra, Naelton, o que é mais pesado, um quilo de chumbo ou 1 quilo de pena? Né? Não tem jeito. Na hora que você bota um saco de 1 quilo de pena na mão, né, de um doutor cosmólogo e 1 quilo de chumbo numa latinha, não tem, o sorriso vem daqui a aqui, liga uma outra coisa no cérebro. E não tem tela que reproduza essa experiência. Né? No momento as telas não ficam quentes. Gente, imagem não tem inércia. Pode ser realidade aumentada que não tem inércia. Não tem inércia. O movimento que um objeto real faz na realidade não tem como ser reproduzido, entende? Numa realidade aumentada, por um motivo muito simples: não tem massa. Imagem e tudo que tem massa leva a um comportamento diferenciado, não tem jeito. Então, Flávia, não querendo me estender muito, mas eu acho que as gerações de crianças que estão aí, né, e que passam boa parte do seu tempo nas telas, não que eu queira abaixo as telas, não é isso, mas eu não tenho a menor dúvida de que essas crianças precisam de experimentos interativos, precisam de experiências de verdade, coisas que dão errado, coisas que dão parcialmente certo, coisas que começam de um jeito e terminam de outro, né? E um projeto como Brincando com a Ciência tem essa pegada, né? Ele tem essa pegada porque e detalhe também, é uma maneira até de cultivar nas pessoas o uso de ferramentas. Eu lembro, teve uma época, Flávia, que a gente, você lembra, né? Todo mundo aqui lembra. A gente tem ainda, mas com menos intensidade, os cursos de formação continuada para professores. Uhum. No início, os professores, as oficinas eram um chave de fenda, era máquina de furar. Hoje, é triste dizer isso, mas muitas vezes você reúne 5, 6, 10 professores, dá uma chave de fenda, existe uma contemplação do tipo: que objeto é esse? De onde veio? Para que serve? Isso, eu sinto, mas isso não é possível. Eu vi uma coisa assustadora numa escola, que não se usa mais nem esquadro nem compasso nas aulas de geometria, que são armas. Bem, Como é que você vai aprender geometria sem usar esquadro e compasso? Não, vamos fazer, né, nem que a gente faça uma ferramenta de papelão, né? Baixa, né? Mas não para não ter. Mas então, Flávio, eu acho que é isso. Eu acho que o projeto Brincando com a Ciência ele é uma iniciativa. E hoje, lá no Marcha, a gente está reeditando o Brincando com a Ciência por meio de vídeos, né? Vídeos de experimentos que tanto existem no livros e outros não, mas sempre com essa questão da valorização da experimentação, da valorização
do uso de elementos do cotidiano. E hoje, elementos do cotidiano pode ser um smartphone, né? Você pode fazer muita coisa usando o smartphone. E, enfim, eu acho que isso é algo que a gente precisa valorizar, e até porque para centros e museus de ciência isso é algo que é execuível. A gente sabe que essa coisa de você pegar e manipular é tão importante. A gente vê isso, aquele experimento clássico lá das estações do ano, né? Não adianta você botar um vídeo, né, mostrar uma figura, você tem que pegar as bolinhas de isopor, o sol, a terra, né? Isso é muito mais eficiente, né, do que qualquer coisa, mostrar imagem, mostrar vídeo. Tem coisas que realmente tem que botar a mão ali, tem que manipular, tem que girar, né? A gente sabe disso na prática, né? A gente vê isso lá no... Flávia, a cognição humana é assim que funciona. Se a gente pega a internet, a gente está falando de uma coisa de 30 anos. A evolução humana está pautada ainda, a internet ela ainda está chegando na percepção humana. Então, há passos que, do ponto de vista cognitivo, é a experiência que promove, não tem jeito. É o fazer, não é ver apenas, não é ver uma versão. Né? Imagina o seguinte, uma escola de educação infantil. Vamos pegar nossas crianças de 2, 3 anos de idade, de 1 ano e meio, colocar telas, né, óculos de realidade aumentada e vamos... loucura, isso é criminoso. Entende? A gente tem teorias aí de aprendizagem, teorias de funcionamento do cérebro que mostram que não, a gente ainda precisa do concreto, precisa do real. Isso é inexorável, não tem conversa. E eu acho que essa é um aspecto que a divulgação científica não pode se deixar seduzir simplesmente pela utilização acrítica de novas tecnologias. Isso não pode acontecer, a gente tem de se manter atento, tem de se manter crítico e realmente tomar conta disso, porque senão, né, há quem diga por aí que se um museu de ciência hoje não for cheio de tecnologia, não serve para nada. Hoje está se dizendo esse tipo de coisa por aí. Não tenho nada contra evidentemente, a gente precisa. Agora, a gente precisa controlar essas coisas. Essas coisas precisam vir dentro de um projeto claro e que reconheça que as novas tecnologias podem algumas coisas e não podem outras. Né? E sem falar que a gente também pode ganhar muito na convergência dessas duas coisas. Né? A gente pode bolar situações, propostas incríveis, onde a gente tem os experimentos concretos sendo enriquecidos, né, com abordagens virtuais. Exemplo, para a coisa não ficar solta. Imagine um relógio de sol real. Está lá. Né? Uma criança olha o relógio de sol e está marcando uma hora. E aí a gente diz para a criança, olha, o relógio do sol nem sempre, né, marca o horário muito correto, porque varia com um ano. Vamos colocar esse óculos aqui, que a gente vai ver o que acontece em um ano. Né? Hoje é dia 6 de novembro, 9 da manhã, essa é a posição. Mas vamos fazer agora, né, o tempo passar. Né? Sempre às 9 horas da manhã. Coloco o óculos, pronto. Aí eu vejo, por exemplo, o que estaria acontecendo ao longo de um ano. Né? Eu acho que se a gente pensar em coisas dessa natureza, a gente pode, teoricamente, potencialmente, unir o melhor dos dois mundos. Mas se a gente se mantiver nessa ideia não, tudo tem de ser psicodélico, 3D, high-tech, é bobo, só custa muito dinheiro e dá problema, muito problema. Nós estamos chegando ao final e queria dar a oportunidade para você, se quiser falar mais, dar suas considerações finais, fique à vontade. Se quiser falar mais alguma coisa. Não, é dizer que eu acho que a gente que trabalha com divulgação de ciência, eu acho que a gente tem uma atividade muito, muito complexa para fazer.
Eu acho que a gente também tem que se sentir muito satisfeito com o resultado que a gente vem conseguindo, né? E eu acho também que a gente deve aumentar muito esse tipo de interação que está acontecendo aqui. Eu acho que, na medida do possível, a gente deve, de fato, trabalhar mais em rede, né? Eu sei o quanto é difícil, né? Até porque todo mundo aqui sabe como os nossos respectivos cotidianos são totalmente nos inviabiliza, né? Às vezes de estar trocando uma interação, né, com um colega de uma outra instituição, mas eu acho que até mesmo em função desse período de recursos, né, mais esparsos, talvez a maneira da gente estabelecer, aumentar a amplitude das nossas ações possa ser por meio de parcerias, mas dessas parcerias mais horizontais. Que eu estou chamando de parcerias horizontais, são parcerias onde profissionais dos museus, né, que escolhem uma iniciativa de interesse comum, que tenha sustentabilidade e vamos fazer. Eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que muitas vezes existem propostas de parcerias que vêm de cima para baixo e que não encontram, né, não encontram sustentabilidade nas nossas práticas, né, cotidianas, né? Então, assim, Naelton, eu acho que, voltando àquela questão também desse período que a gente vive, né, de fake news, né, de pseudociência, realmente estar muito atento a esse ataque que a ciência está sofrendo, né? E tentar compensar isso realmente com a maior possibilidade de inclusões possíveis, né? A gente precisa estar muito atento a trazer para as nossas instituições um perfil de público de visitação que a gente sabe que não está lá, né? A gente precisa estar muito atento para a questão da inclusão das meninas, né, nas atividades, a inclusão de adolescentes, né, de crianças negras, né? Eu acho que realmente hoje, né, a gente precisa estar muito atento a essa dimensão. Isso, na verdade, foi não é de agora, óbvio, né? Mas eu acho que esses últimos anos realmente eles exacerbaram essa importância da dimensão política da divulgação científica, né? E conversando aqui, eu acho que no ano passado o Marcha recebeu o acervo do Maurício Bazin, né? Que foi um dos criadores, né, do Espaço Ciência Viva, né? E ai, que bacana. Foi. Então, esse acervo está lá no Marcha, e no ano passado a gente fez, evidentemente, uma solenidade, né, para receber esse material. E, em função disso, a gente encontrou na internet um artigo que ele escreveu em 1997. 1997. Eu não vou lembrar o nome do artigo, mas é um artigo que é onde ele fala da dimensão política da divulgação científica. Gente, um primor. E o texto está absolutamente atual, né? Ele realmente defende essa questão da divulgação científica como um mecanismo de inclusão social. Ele é muito inspirado, ele sofreu, na verdade, muita influência de Paulo Freire. Ele era um físico de bomba nuclear, né? Ele foi um físico formado nos Estados Unidos na época em que ser físico era trabalhar em projetos de bomba nuclear. Em um dado momento, ele chuta essa perspectiva da física e vai batalhar chegou a trabalhar no exploratório de São Francisco, né? Depois veio para o Rio de Janeiro, porque ele se casou com uma brasileira que ele conheceu no Chile. E aí ele escreveu esse artigo pautado nessa mudança abrupta que ele fez, né, de um físico de tempos dos anos de Guerra Fria, né, onde ele vê que a divulgação científica tem um papel muito mais interessante, e ele, tanto é que antes de morrer, ele chegou a ir para comunidades indígenas na Amazônia para aprender propostas de ensino de matemática a partir de padrões de tecelagem.
Ele foi uma pessoa totalmente fora da curva. Uma das primeiras pessoas que eu conheci que falavam de conhecimentos indígenas, de etnomatemática. Isso Eu lembro mesmo. de uma oficina que ele deu lá no MAST, que era justamente sobre isso, era sobre etnomatemática, e ele estava falando sobre egípcios também. Foi há muito tempo atrás, eu não lembro exatamente, mas era alguma coisa assim relacionada a conhecimentos, Eu né, lembro. de culturas, né, Eu de lembro o várias Bazan falando culturas. lá sobre egípcios. Acho que deve ter sido a mesma palestra. Pode ter sido a mesma Sobre a oficina. Pedra de Roseta. Exatamente. Ele fazia um trabalho sensacional, Muito bom. realmente. E muito voltado também para culturas indígenas. Muito bacana saber que o acervo dele está lá. Não, sim, tá lá, tá lá. Bom, gente, a gente está chegando ao final agora do nosso Planetário Café. Eu agradeço a presença de todos. Obrigado, Douglas. Sua presença foi muito importante. Obrigado ao Jorge, Marcelino, a Flávia. E esse bate-papo aqui no nosso Café Planetário é uma coisa que acontece quinzenalmente. A gente, toda quinta-feira, de 15 em 15 dias, a gente está aí apresentando esses vídeos. Os vídeos são gravados, mas durante a estreia nós temos sempre um chat em que a gente conversa, sempre que possível o entrevistado participe, conversa com o público durante a estreia do vídeo. Peço a todos que continuem frequentando o nosso canal do Planetário, canal no YouTube. Nós estamos em todas as mídias, Facebook, Twitter, Instagram, e vamos estar continuando aí falando, trazendo pessoas interessantes, apaixonadas pelo assunto, como o Douglas, para falar de assuntos interessantes voltados à nossa área de atuação do Planetário, que é a astronomia, a educação, a divulgação científica, os museus, a cultura. Muito obrigado a todos e espero que tenham aproveitado bastante esse nosso Planetário Café e aguardem os próximos. Obrigado. Obrigada, Douglas. Tchau, tchau.